nós estamos abrindo essa primeira mesa deste encontro e ela tematiza um trabalho de investigação que temos realizado e é uma pesquisa aberta, cheia de lacunas, mas que nós iniciamos há uns 3 anos atrás, dentro do âmbito do Instituto Filósofos Inovadores, que objetiva fazer uma detecção, um mapeamento, uma linha do tempo das gerações de intelectuais, escritores brasileiros influenciados por Ortega y Gasset no Brasil. Como bem disse o professor Eduardo, hoje de manhã, essa influência é fragmentada e nós precisamos reconstituí-la, no sentido de oferecer uma base de pesquisa de modo que se possa entrar em tematizações mais analíticas, mais reflexivas. Então, a nossa contribuição aqui é no sentido historiográfico, no sentido cartográfico, e de oferecer um sendeiro ou uma trilha com algumas marcações das gerações de brasileiros que escreveram sobre Ortega, o adotaram e que trabalharam e publicaram, traduziram, e isto estava invisível. Nós começamos essa recuperação porque descobrimos que Ortega influenciou muitos movimentos políticos, estéticos e de ideias no Brasil. E isso agora está sendo objeto de um trabalho permanente, de longa duração, em colaboração no horizonte ibero-americano. Mas nós, brasileiros, precisamos fazer o dever de casa. Então, eu diria que, como ao Inácio, que assim como os espanhóis têm interesse em conhecer essa linha do tempo no Brasil, nós também temos interesse em conhecer o que se passou em Espanha, porque a cada época o movimento, algum acontecimento histórico em Espanha reverberava no Brasil, na forma brasileira, evidenciando como que Ortega era posicionado. Então, da minha parte, eu vou fazer uma pequena leitura introdutória e depois apresentar umas lâminas dessas marcações dessas figuras intelectuais que influenciaram muito o que nós conhecemos pelo Brasil hoje, que é o Brasil modernista, não é? E é uma contribuição parcial, inicial, preliminar, sujeita a toda a colaboração. Na verdade, é uma comunicação de uma pesquisa. Eu estou aqui abrindo mão de uma tematização mais analítica de um ou outro tema em favor de apresentar este mapa, que na verdade o tema é o mapa. E uma boa um bom trabalho de investigação começa com uma boa pesquisa, não é? Começa com um diagnóstico, começa com um levantamento, um rastreamento, uma escavação, uma arqueologia. E é isso que eu venho me propondo. Feitas essas saudações, devo dizer, essa comunicação deriva e integra uma pesquisa, estudo em andamento e trata de uma investigação sobre a recepção do pensamento de Ortega y Gasset no Brasil, um período que abrange de 1920 até os nossos dias. Um século. Essa pesquisa integra o projeto Gerações do Instituto Inovadores, iniciativa a que estou associado. O objetivo é contribuir para um ambiente de conversação filosófica entre pesquisadores que tematizam as ideias de Ortega na experiência brasileira. Como antropólogo de formação, fui treinado em 3 premissas. A primeira, a elaboração de etnografias. Um primeiro esforço descritivo, sem deixar de ser denso, do objeto de investigação. Uma segunda premissa é a observação participante, que marca o método aventureiro da antropologia, a fim de mergulhar no universo cultural do outro. E uma terceira premissa é que é indispensável fazer exegeses de contexto, como ponto de partida do trabalho de circunscrição e análise do objeto e suas variações. Portanto, o antropólogo, quando se depara
com um espanto do objeto, no caso aqui, a história da recepção de Ortega no Brasil, ele vai procurar se ater, fazer as exegeses de contexto, de modo a não fazer projeções etnográficas para o passado ou para o futuro equivocadas. A investigação acerca das gerações de intelectuais brasileiros, influenciados por Ortega y Gasset, demanda de partida este olhar etnográfico, com intenção cartográfica, destinada a oferecer um panorama, uma linha do tempo, com as devidas marcações das sucessivas ondas pelas quais o filósofo espanhol navegou em terra brasileira, por meio de tradutores, editores, escritores, professores, jornalistas, pesquisadores, artistas, psicólogos, juristas, filósofos e cientistas. Com o desenho de uma etnografia das gerações em mãos, ficam assentadas certas bases para o esforço propriamente analítico. E aqui, na tradição francesa, feito o esforço descritivo etnográfico, passamos para o esforço teórico antropológico. Esse esforço é consoante as diversas perspectivas, apropriações, tematizações das correntes de pensamento, escolas e os embates e aporias nelas expostas. O tema das gerações orteguianas no Brasil, 1920-2025. Estou trabalhando com esse horizonte. Cada vez mais amplo, porque novos registros históricos são encontrados graças à pesquisa colaborativa e a gente está abrindo o mapa. A recepção do pensamento de Ortega no Brasil possui um acervo notável de registros e alcançam desde os anos 20 do século passado até os tempos atuais. Tais registros estão inscritos em diversas mídias, com ênfase na produção bibliográfica de reconhecidos intelectuais, escritores e filósofos, educadores, políticos, artistas e jornalistas. Nos causou muita surpresa a capacidade de influência das ideias de Ortega no meio jornalístico brasileiro e no meio político também. O acervo abrange desde textos históricos até literários, mas também de filosofia do direito, ensaios, teses acadêmicas e articulistas em grandes jornais, numa época em que a opinião pública era manifestada no Brasil através de artigos de jornais, da grande imprensa. Lia-se muito no país textos longos de colunistas, e a maioria dos escritores ou pesquisadores que eu vou citar aqui escreveram nos principais jornais do país. Infelizmente, isso acabou. Essas aparições de grandes artigos, suplementos literários, não é? Na tradição brasileira. Vamos lá. É possível dizer, numa tentativa aproximada, que a recepção das ideias e obras do filósofo espanhol percorre pelo menos 4 gerações, numa linha do tempo transicional que se insere no contexto da modernização do Brasil. Os seus marcos iniciais aparecem nos anos 20, ganhando volume e concentração nas décadas de 50 e 60, e vai percorrendo os anos 60 aos 80, havendo ainda uma 4ª geração dos anos 2000 em diante. Quando iniciei essa pesquisa, marcando a década de 20 no Brasil para esse rastreamento, logo nossos contatos, principalmente com historiadores, me fizeram recuar para registros antes de 1920. A presença do Ortega na década de 10, antes da Semana de Arte Moderna, está começando a ser detectada agora com registros mais esparsos.
Mas eu devo dizer que a grande concentração é a da primeira geração de orteguianos dos anos 50. É a geração do qual o último representante acaba de falecer em dezembro, Gilberto Kujawski. As primeiras referências da presença orteguiana ocorrem em registros a partir dos anos 20. Novas escavações já nos apontam para 1910, marcada pela Semana de Arte Moderna, a dizer, um movimento estético-político amplamente associado ao furor emergente das vanguardas artísticas europeias. Nesse período, foram localizados pela historiadora Norma Cortes registros pioneiros de Gilberto Freire, em 1928, e Sérgio Millier, 1932. A autora historiadora Norma Cortes, que nos inspira e nos dá referência a nós aqui, refere que o primeiro autor anota em seu diário, recém-chegado dos Estados Unidos, né, Freire, a influência hispanista exercida sobre ele, a partir das leituras que fez de Ortega e Unamuno, Gilberto Freire, com 26 anos. E Sérgio Millier apresenta ao público brasileiro as ideias de Ortega, em especial sua identificação com o diagnóstico orteguiano do chamado homem-massa. Portanto, Sérgio Millier, há um acervo enorme dos escritos dele, crítico de arte, e que, vindo da Europa, começou a escrever sobre Ortega. Ele foi influenciado pelas ideias do homem-massa e começou a escrever estética no Brasil. O texto de Norma Cortes chama, aspas, notas sobre a presença de Ortega y Gasset no Brasil, 1930-1960. Eu vou chamar a atenção desse texto porque ele é um texto seminal, um texto de referência, do qual eu parti, ao lado de outros dois textos, para começar a fazer essa mapografia, essa etnografia das gerações. Recomendo ler o texto da professora Norma Cortes, Notas sobre a presença de Ortega y Gasset no Brasil, publicado na Revista Brasileira, número 77, em 2013. Esse texto é uma das principais referências a orientar os levantamentos sobre a influência de Ortega em nosso país. Anoto, porém, que há outros autores a descobrir. Enquanto organizava essas notas, recebi do colega Ulisses do Vale, que aqui está ao meu lado, novos registros de outros 3 autores modernistas brasileiros. Então, nós estamos descobrindo coisas, são escavações. Prudente de Moraes Neto, 1924. Tristão de Ataíde, Alceu Moroso Lima, que se identificou com o ideário da Semana de Arte Moderna, cita o conceito de gerações em jornais do Rio de Janeiro e escreveu um obituário em 1955 chamado Um Grande de Espanha, Alceu Moroso Lima, pensador católico conservador, né? E nunca foi localizado esse texto, está aí para ser achado. E outro, 1925, Alceu Moroso escreveu sobre Ortega. E Alcântara Machado, 1929. O primeiro fundou a Revista Estética, com Sérgio Buarque de Holanda, pai de quem? Do Chico Buarque. E os 2 últimos escreveram artigos em jornais do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Os 3 citam e incorporam Ortega em seus escritos. Para essa década de 20, destacamos o texto de Prudente de Moraes Neto, sobre o ponto de vista das artes, na edição número 1, lançada em 1924. Então, se nós fôssemos tematizar esse rastreamento, com certeza haveria um viés estético na influência do Ortega, um viés de sociologia política em função da rebelião das massas e um viés de filosofia propriamente dita.
O autor resenha e praticamente subscreve o texto de Ortega com o mesmo título, e publicado no mesmo ano na revista Ocidente, número 8. No horizonte do século XX, é possível observar que o filósofo espanhol aparece em diversos momentos no Brasil, com um real poder de influência nos meios intelectuais, literários, políticos e acadêmicos. No entanto, é igualmente notável que em certos períodos e contextos, onde o filósofo deixa de figurar como um pensador consensualmente relevante, sendo relegado a certo ostracismo, ou simplesmente desaparecendo em meio a diversas apropriações de suas ideias. Nós estamos trabalhando nessa temática. Nós admitimos, com o citado acima, que o legado de Ortega no Brasil, nos diversos contextos geracionais e correntes de pensamento, merece uma revisitação no sentido de reapresentar a sua influência e promover novos diálogos com as novas gerações. Informado por tal admissão, cremos que vale propor e aprofundar as análises acerca dos valores, ideias, temas e movimentos que marcaram as diversas gerações de brasileiros influenciados pelo filósofo espanhol. Tomando este ponto de partida, nós podemos passar da etnografia, ou seja, o intento cartográfico, para a antropologia, ou seja, tematizar analiticamente as ideias de Ortega. Seria o segundo passo. Eu vou lhe pedir agora para a equipe abrir as lâminas, se é possível. Obrigado. Agora eu vou apresentar brevemente um mapa com as lâminas e fazer alguns destaques. Não haverá tempo para... Bem, isso começa aqui na escavação. No Brasil, também A Rebelião das Massas foi o livro mais editado, assim como no mundo todo, mais traduzido, também no Brasil. E aí, nas nossas pesquisas, nós encontramos, quer dizer, A Rebelião das Massas em 1930, a publicação, foi encontrada essa primeira versão, só a capa, não localizada. Tentei e não consegui, está em aberto. Esse livro foi leiloado na década de 40 no Brasil, e para deixar registrado que em 1933 já houve a primeira edição. Houveram, das que eu sei, viu, Liz, 6 novas edições, até a última, de uma editora chamada Vida Editorial, mas houve várias outras edições ao longo das décadas, entre 33 e até a presente data. Valerá a pena nós seguirmos com esses encontros, com foco no futuro próximo sobre a influência da rebelião das massas na cena intelectual brasileira, não só no Brasil, né? Então, é para deixar esse registro que nós encontramos. Foi um acadêmico da ABL, em 1950, que fez o João Calmon, Pedro Calmon, acadêmico da ABL, que digamos, organizou uma publicação da Rebelião das Massas mais completa, com um prefácio introduzindo Ortega no Brasil através da Academia Brasileira de Letras. Não é? E depois seguiram outras. Estou descobrindo novas. Daí de Ouro, Pocket Book, tudo a Rebelião das Massas, né? Então, eu estou aqui apenas fazendo provocações para ver se eu devo continuar essa pesquisa de tão inicial que ela é. Mas, então, eu gostaria apenas de oferecer alguns destaques. Pode seguir, são apenas 5 lâminas, né? E que é possível deixar mais contraste ali no... Se não... Como eu disse, foi na década de 30, até esse período, que alguns primeiros registros, como eu citei, estão aqui anotados. Mas o destaque maior é em torno do que aconteceu no Brasil da Semana de Arte Moderna. A partir dali, várias correntes estéticas e políticas, influenciados também por Ortega, se disseminaram.
Mas esse marco inicial não pode deixar de ser demarcado, porque é impossível estudar Ortega no Brasil se você não fizer uma conexão com a influência do modernismo estético, político, dos movimentos estéticos no Brasil. Não há como deixar de fazer essa conexão. Desse período, então, 20 e 40. Próxima. Bem, aí aqui, a primeira geração, que nós chamamos de pioneira, porque depois vem a segunda para a terceira para a quarta, e a quarta, enfim. Mas esse período é o período mais ardente, mais que pode consubstanciar a ideia orteguiana de sensibilidade e época, sensibilidade histórica geracional. E são estes autores aqui. Nós poderíamos ficar, né, horas sobre cada um deles, mas um investimento sobre a concentração da produção intelectual desses autores nos permitiu localizá-los nessa época, não é por idade, ou seja, nós adotamos a âncora metódica da teoria das gerações do Ortega, como, não de modo redutora, né? Mas como uma âncora metódica. Vamos usar aqui essa aqui. Então, há aqui esses autores, uma sensibilidade de época, onde alguns destaques em termos de publicações aparecem. Não é? Nós tínhamos o Gilberto, o único representante vivo, não é? Até o ano passado. Mas nós temos também o padre Henrique Lima Vaz, filósofo, pensador dialético, não é? E escreveu um texto absolutamente genial, a meu ver, chamado Notas à Margem do Seu Pensamento, Ortega y Gasset, Notas à Margem do Seu Pensamento, em que ele vincula a tradição tomista e metafísica brasileira. Você sabe muito bem que a história do pensamento católico, do tomismo, o pensamento jesuíta no Brasil é muito forte. Ele faz essa conexão. Nós localizamos em 1956, esse texto está disponível no acervo do projeto, né? Gilberto Freire, que convidado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, resenha um livro do Ferrater Mora, lançado em inglês, sobre Ortega, nos Estados Unidos. Belíssimo esse prefácio, Gilberto Freire, né? E também Freire prefacia a versão brasileira do idioma Brasil da Estrutura Social, do Julián Marias, publicado por uma editora já extinta, Duas Cidades, que publicou muito sobre Ortega no Brasil, editora também já extinta. E também um indicador dessa época é a tradução integral do texto Musicalia, integral no Jornal do Brasil. Não é? Havia muita discussão sobre as artes no Jornal do Brasil. Não é? E também de se citar a produção literária de Gilberto Kujawski. Gilberto Kujawski mergulha em Machado de Assis, Fernando Pessoa, não é? E depois ele faz estudos mais propriamente orteguianos. São 50 anos de obras e publicações do principal, talvez o principal representante do pensamento orteguiano no Brasil, Gilberto Kujawski, não é? E também é de se destacar Hélio Jaguaribe, presidente do ISEB, e Eduardo Portela. Esses dois autores, segundo me consta, foram os únicos que estiveram com Ortega presencialmente em Espanha. O Eduardo Portela, que foi ministro da Educação no Brasil, acadêmico, né? Acabou de entregar para a academia os 40 anos da revista Tempo Brasileiro, com vários artigos ainda não lidos e de influência orteguiana, né? E ele estudou com Javier Zubiri e Julián Marias em Espanha e voltou para o Brasil ainda jovem e desenvolveu vários trabalhos intelectuais, né? Nós temos também nesse período que se pode chamar do Grupo de São Paulo ou da Escola de São Paulo, Miguel Real e outros, herdeiro da Escola do Recife, não é? E ali tem um grupo de filósofos aqui em São Paulo, Flusser, Vicente Ferreira da Silva, não é? Real e outros,
Kujavski, presente também, há um depoimento do Kujavski sobre esse grupo, né? Também chamada no Brasil carinhosamente geração Bossa Nova, né? Geração dos anos 50, né? Podemos seguir? Então, essa primeira, voltando, essa primeira geração é a qual eu me apaixonei, também porque tem aqui um autor muito importante para nós, chamado Paulo Freire. Paulo Freire, antes do exílio, depois do golpe militar de 64, né, estudava no MISEB e recebeu influências de Álvaro Vieira Pinto e de Ortega, né, Sérgio Milliet, o Biratã Borges Macedo, também um tradutor, né, pouco estudado, pouco estudado. Próxima lâmina, 60, posso continuar? Próxima lâmina, 64, a segunda geração, de segunda para a terceira geração, porque isso não é estanque. Como? Né? Uma geração recebe o legado da outra, mas nós sabemos também que cada geração lê a tradição anterior com os seus olhos. Então existe uma transição. É possível que uma figura intelectual como a que nós acabamos de ouvir, Arno Vellin, esteja presente na passagem da segunda para a terceira geração. Eu mesmo perguntei para ele, olha, você escolhe, está aqui, pelas publicações que eu tenho feito, porque o professor Arno escreveu sobre Ortega dos anos 70, 80 e 90. Ele está na próxima. Então, nessa segunda aqui, nós temos Celso Laffer, que continua vivo e ativo entre nós. Os outros faleceram, mas há um destaque que eu gostaria de fazer aqui, quando Kujavski traduz Meditações do Quixote na única versão na nossa língua, pela editora Livro Ibero-Americano, que anunciou nos anos 50 para os anos 60 um grande projeto editorial não terminado, de publicar todas as obras do Ortega. Eles publicaram 6 de 10, dentre as quais essa, não é? E outras. E o tradutor principal é Luiz Washington Vita. Não é? Temos também Willem Flusser, Vamiré Chacon, que tem um texto belíssimo sobre a influência de Ortega na literatura brasileira, Nélida Pinhon. Vamiré Chacon é um escritor finíssimo, não é? Respeito muito. E José Guilherme Melchior, também, que tem vários artigos no Jornal do Brasil, diplomata, né? É impressionante a influência das ideias de Ortega no mundo diplomático brasileiro. Isso não é só no jurídico, é também no diplomático. Não é só no acadêmico, é também no jornalístico. Então, Ortega é um manancial de influências, né? Aqui eu inseriria o professor Arno Vellin, com a licença dele. Ele não está aqui conosco, porque ele também aparece na próxima geração. Deixe-me ver só mais um destaque aqui. O Biratã de Macedo publica Ortega y Gasset e a Cultura Brasileira. Esse texto, pelos historiadores, viu, Liz, é muito citado aqui e ali, e eu não consegui localizar ainda. É uma referência, uma conexão do pensamento de Ortega em face da cultura brasileira. E eu venho há 3 anos tentando localizá-lo. É um trabalho de arquivo, mas está aí também para provocar os colegas, não é? Hélio Jaguaribe publica em 82 Ortega, Circunstância e Pensamento, um prólogo de primeira qualidade, reflete o pensamento dele sociológico sobre a influência de Ortega na sua produção intelectual, né? Kujavski, novamente, pode passar. Então, aqui a gente vem para um tempo mais presente. Vocês veem que diminui os registros, há um certo rarefeito, uma certa esvaziamento. Como eu disse, há momentos em que Ortega desaparece. E a professora Norma chega a dizer que, por causa dessa linha do tempo, Ortega chega a ser uma incógnita. Sim. Como que ele foi apropriado? E de que maneira?
como ele foi objeto de contestação e de exclusão. É isso que nós precisamos rever no Brasil, né? Então, nós temos esses investigadores, né? Nós temos o professor José Maurício de Carvalho, que também tem sido uma referência, a Norma Cortes, cujo texto nos orienta muito, e o tradutor Ricardo Araújo, da Universidade de Brasília, que foi o que publicou pela primeira vez a Desumanização da Arte no Brasil, em 1991, pela Cortez Editora. Ainda é a única tradução, né? E foi feito, então, 70 anos depois da publicação de La Desumanización em Espanha, não é? E temos também, a convite da Editora Moderna, o Gilberto Kujaves, que publica um artigo que nós resgatamos, um livro que nós resgatamos, de efeitos educacionais, usado pela editora Nova Escola, que instrui muito materiais sobre estudos de filosofia no Brasil. É um trabalho muito interessante, em que ele apresenta Ortega para os estudantes brasileiros, a aventura da razão, não é? Esgotado, não é? E a referência à tradução, como eu disse. Por a próxima. Então, nós temos aqui essa quarta geração. O que nós descobrimos? Que, passado o período pioneiro, passado o período de uma influência propriamente sociopolítica, porque nos anos 50 o Brasil se industrializa de vez, e a urbanização e a presença das massas traz o pensamento do Ortega sobre a rebelião das massas. Isso é muito citado pelos autores do ISEB e também do IBF, principalmente no ISEB, né? Como interpretar agora esse Brasil massificado da classe trabalhadora, né? Aí surge esse conceito do homem-massa, mas também surge um viés que eu acho que precisa ser esclarecido, porque há uma apreensão da ideia não de classes de homens, mas de luta de classes, ou da questão das massas como massas operárias. Tem uma confusão aí. O conceito de homem-massa é muito mais amplo do que essa apreensão no sentido de estrutura de classes, não é? E o que aparece? Passado o período também de grandes colunas de jornais, Ortega é bastante revisto no Brasil por conta do centenário de sua morte. Aí sim, houve jornadas, 2 jornadas na Academia Brasileira de Letras, com os textos todos que estão lá acessíveis, né? Não tanto do cinquentenário da sua morte, mas do centenário do seu nascimento. Aí sim houve no Brasil várias iniciativas, e que agora a gente está retomando, né? Mas o último período, que é isso que eu ia assinalar, é que nós começamos a descobrir, através da busca nos bancos de teses das universidades, monografias, teses e dissertações influenciadas por Ortega. Tem aqui algumas, porque alguns historiadores citaram várias teses desenvolvidas nos anos 50 e 60, perdidas. Adérito Calado, aqui em São Paulo, tem tal e tal tese dos anos 50, não localizadas, né? Por quê? Porque agora, mais recentemente, é que esses estudos estão digitalizados. Então você vai ter que... Mas, recentemente, nesse período, nós podemos notar, aqui tem alguns destaques de algumas teses e dissertações pelas universidades brasileiras. Se nos for perguntado se nós temos um mapeamento da produção acadêmica vinculado a Ortega no Brasil, nós não temos esse mapeamento completo. Temos apenas alguns destaques aqui. Nós não sabemos, neste momento, se há algum pesquisador no Brasil, historiador, sociólogo, filósofo, com algum grupo de estudantes, investigadores, desenvolvendo alguma linha de pesquisa. Não sabemos. É um levantamento que está para ser realizado. Mas aqui tem alguns autores também importantes, não só elaborações. Marco Vasques esteve aqui, né? O Ulisses, né? Então é uma geração nova, e aqui alguns destaques, não é? Destes textos e jornadas realizados pela Academia Brasileira de Letras. Eu recomendo vivamente a leitura desses dossiês, a jornada literária, inclusive com colegas espanhóis, né, de 2000, a jornada literária de 2006, e
E esse texto em que aparece da professora Norma é de 2013, né? E Eduardo Portela escreve em ambos. O Eduardo Portela é um dos grandes escritores influenciados pelas ideias de Ortega, não é? E eu vou fazer um último destaque, que é aqui a mais recente das teses desenvolvidas pelo nosso colega José Paulo Teixeira, na Universidade de Évora, uma tese brilhante, influenciada por Ortega, um estudo, né, inspirado pelo filósofo espanhol, brilhante. Mas é o último trabalho, a última defesa de tese que nós temos registrado. Então, aí são algumas, é um mapeamento inicial, são algumas marcações, e eu estou aqui apenas convidando para que novos colaboradores possam fazer parte desse projeto. Muito obrigado.